Nós vamos iniciar o jornal hoje falando sobre saúde, mas vamos falar sobre um tema específico sobre a questão das dietas, tida aí como milagrosas em busca aí do tão sonhado corpo perfeito e os riscos à saúde. Recentemente nós tivemos um caso de uma enfermeira lá em São Paulo que tomou cápsulas de um chá emagrecedor e acabou morrendo dias depois por complicações durante um transplante de fígado após ter uma hepatite fulminante. E aí, é claro que suscitou toda uma questão envolvendo essas tais dietas milagrosas. Os médicos suspeitam realmente que a hepatite foi causada pelo consumo de um chá em cápsulas que mistura 50 ervas diferentes. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela divulgou um comunicado para alertar que produtos com a marca 50 Ervas Emagrecedor estão proibidos no país desde 2020. E é justamente sobre esse assunto de chás emagrecedores, milagrosos, que nós iremos conversar aqui com o nutricionista do Hospital Vivale, aqui de São José dos Campos, Fabrício Rodrigues, que já está aparecendo aqui na minha tela. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Abre Aspas, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade da SP Rio Mais para poder falar sobre um assunto, tão falado ultimamente. Importantíssimo esse assunto. Aliás, eu quero ressaltar e reforçar que nós cumprimos aqui todas as exigências, todos os protocolos, o doutor mantendo-se de máscara. Nós estamos também aqui, eu tenho minha máscara aqui, apenas tiro para poder apresentar o jornal, mas depois coloco novamente. A gente está dentro de uma pandemia ainda, apesar do povo já estar relaxando em muitos aspectos, mas nós estamos ainda numa pandemia, então sempre reforçar esses cuidados. Mas, doutor, eu queria inicialmente começar, aliás, eu já apenas aproveitar também para informar que o José Guilherme Ferreira participa conosco também, de forma remota, mas eu queria iniciar falando justamente sobre esse caso, porque nesse caso específico o produto ele é tido como natural, ele pode afetar tão agressivamente o fígado, por exemplo, nesse caso, porque assim, o produto ele é usado, que foi usado especificamente pela enfermeira, a Anvisa já tinha proibido, mas mesmo assim você vê aí sendo comercializado em feiras, em mercadinhos, enfim, inúmeros chás que prometem o emagrecimento rápido ou até prometem outras curas para doenças. E aí sempre é bom desconfiar desses tipos de produtos e como é que eles podem ser tão nocivos à nossa saúde. Então, para falar, a gente pode ver que tanto chás, como natural, eu falo que até água, em excesso acaba fazendo mal para a gente. Então, é sempre ficar atento em questão se está com o código lá da Anvisa, se está regularizado, se tiver dúvida, ver se está com o CNPJ da empresa, pesquisar na internet para ver se acaba existindo mesmo. Então, é sempre bom ficar atento na questão do rótulo. Todos os produtos que acaba passando pela Anvisa de aprovação tem o nome do produto, a composição que aquele produto acaba tendo. Então, é sempre bom ficar atento nos ingredientes também. Você pode desconfiar naquele mercadinho que vende de bairro, às vezes o chá que acaba não tendo nada, é um saquinho transparente, pode desconfiar, Então, sempre buscar em supermercados grandes, algumas lojas de suplementos também que são autorizados, mas sempre na dúvida é bom consultar na internet o nome da empresa, tudo certinho. O grande problema é a questão da mistura das ervas, é a questão de você não ter uma dosagem controlada, porque a gente sabe, por exemplo, um chá de camomila, quando você toma para dar uma acalmada, a gente tem sempre aquelas tradições de se usar produtos da natureza para, em alguns casos específicos, com relação a tratamento de doenças, assim, mas não de forma tão graves, enfim. Mas é esse o detalhe de você misturar, por exemplo, nesse caso desse chá que se mistura 50 tipos de ervas, essa falta de controle que existe, que realmente é nocivo? Então, as pessoas acabam exagerando muito na quantidade, como você falou. Sempre bom procurar a melhor maneira um nutricionista, porque ele é a pessoa que vai poder te indicar em relação à quantidade, tudo certinho. O que acaba acontecendo muito hoje em dia, as pessoas
estão ligadas muito em redes sociais, influenciadores, blogs, e o que pode funcionar uma coisa para um não funciona para outro. Então é sempre bom buscar mesmo o conhecimento de quem sabe sobre o assunto para poder buscar o melhor resultado para a pessoa mesmo. Perfeito. Zé Guilherme? Olá, bom dia. Eu acho que a palavra-chave aí da nossa discussão sobre dietas, né, é reeducação alimentar, né? Quer dizer, tudo passa pela reeducação alimentar, que é um processo, que não é um milagre, né? É uma coisa estudada, né? Como é que o senhor acredita realmente que a reeducação é fundamental? Com certeza, viu, Zé Guilherme? As pessoas, quando vai procurar, né, o nutricionista ele vai entender de maneira como que funciona a vida da pessoa, a rotina, desde o momento que ela acorda até a hora de dormir. Então, quais são as doenças que ela tem de base, e às vezes algum pai, histórico familiar, o nutricionista acaba, né, introduzindo isso e vendo o histórico da pessoa. E isso ele vai trabalhar na reeducação alimentar. Hoje em dia, né, a gente fala que nós nutricionistas somos educadores da alimentação. Então, a gente vai ensinar a pessoa, a princípio, é muito difícil algum paciente aderir à dieta que é muito regrada, né? Isso acaba acontecendo por semanas, 1 mês, 2 meses no máximo, e ela acaba desistindo, né? Então, a gente precisa estudar mesmo a rotina dessa pessoa e a gente vai ensinando ela a comer, né? O que eu falo sempre para os pacientes, comer, né, um chocolate, um churrasco de final de semana, isso não tem problema nenhum. Então, o problema é acabar exagerando, né, durante a semana. A gente viu aí que durante a pandemia, né, a gente ficou mais perto da geladeira, né? Ficou em casa mais perto da geladeira e o número de obesos cresceu durante a pandemia. É difícil ficar em casa tendo acesso aos alimentos, né? Como é que se faz um controle, por mais que a gente tenha boa vontade? Então, sempre, realmente, igual você falou, né, estudos mostram que assim, 60% dos brasileiros estão sobrepesos e obesos. A gente precisa entender os fatores que estão levando o paciente a comer mais. O que acaba acontecendo? As pessoas hoje em dia estão comendo mais e estão fazendo menos atividade física. O porquê, né? Por que essas pessoas acabam acontecendo isso? Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, né? Tendo acesso a não se movimentando muito, então muitas academias ficaram fechadas, clubes, então isso acabou se perdendo um pouco, né, durante a pandemia. O acesso, né, é muito fácil. O paciente ele precisa ter consciência naquelas beliscadinhas. Então, sempre questão de organização. Organização com os horários, sempre comer sempre nos mesmos horários, né? Não fazer uma refeição longe da outra. O emocional, a gente precisa entender também se aquela pessoa está passando por um momento, né? Durante a pandemia, muita gente acabou tendo o emocional afetado. Pressão no trabalho também, isso acaba acontecendo. O estilo de vida que aquela pessoa leva, com as pessoas que elas se vivem, né, ao redor, a família. Não adianta nada uma pessoa querer, né, seguir uma dieta, sendo que os outros próprios familiares dentro de casa não seguir junto. Então, quando isso acaba acontecendo, envolver todos da família,
acaba ficando muito mais fácil para poder ajustar a alimentação de todos, né, que estão ali. Rodrigo. Sem dúvida, eu até aqui nos comentários aqui eu queria agradecer o pessoal que está comentando, que participando, interagindo. De repente, se tem alguma dúvida, pode passar aqui para a gente. Mas tem o Dr. Sebastião aqui que participa conosco sempre nos comentários. Ele já revelou aqui, engordei 3 quilos, mas essa é a realidade mesmo, né? Eu nem vou falar quanto que eu engordei durante essa pandemia para não ficar feio aqui no vídeo, mas é uma tendência, e eu estou ouvindo risadas aqui da parte técnica aqui, mas tudo bem. Mas é uma questão realmente de... a pandemia, ela veio e virou tudo de ponta cabeça. Então eu acho que, é claro que até um certo ponto você pode ter uma desculpa, vamos dizer assim, mas aí a partir do momento em que realmente a gente começa a ter uma normalidade se retornando, né, voltando, a gente tem que buscar os hábitos saudáveis, né, de voltar a ter hábitos saudáveis. A questão não é parar, fechar a boca, a questão é você aprender a comer bem, porque muitas vezes a gente acha que, não, vou ficar durante o dia inteiro sem comer, ou enfim, e aí acaba comendo errado, né, ou se alimentando de uma forma errada no jantar. Não adianta nada você ficar o dia inteiro sem comer e comer uma pizza, um lanche no jantar, enfim. É essa questão que muitas vezes acaba pegando aí nas pessoas, de não entender que tem que se ter essa reeducação alimentar. Sim, muitas pessoas, né, acabam não tendo esse conhecimento, né, sobre a alimentação correta. O que as pessoas acabam fazendo muito? Ela toma o café da manhã, almoça, às vezes quando come alguma coisa no lanche da tarde e ela pensa, não vou jantar, né? Isso está totalmente errado, porque ela vai ficar muitas horas, né, sem comer até acordar no dia seguinte. Então, foi aquilo que eu falei, criar uma rotina, né, sempre tomar o café da manhã nos mesmos horários. Por que a gente fala, né, de comer de 3 em 3 horas? É para evitar o longo período em jejum, justamente para isso. Não é um lanche, não é uma coisa... O comer de 3 em 3 horas seria alguma, sei lá, uma fruta durante o dia, isso. Eu tô pegando dicas aqui para mim também. Claro, tá? Claro, pode anotar. Durante o café da manhã, ter uma porção de carboidrato, né? Então pão, um ovo mexido, um queijo branco, é muito bom, leite, café para quem está acostumado, né? Fazer o almoço, sempre ter uma salada. A gente fala quanto mais colorido o prato, melhor, né? Em questão de variedade de vitaminas, minerais para a pessoa. Então sempre ter uma carne, salada, legumes, verduras e o arroz, feijão, né, que é o clássico, que muita gente acaba não deixando de comer, mas isso não tem problema. E tomar o lanche da tarde, o jantar e até mesmo comer alguma coisa, né, antes de dormir. Então, igual você falou, não é comer de 3 em 3 horas lanches, né, todos os dias. Então, sempre introduzir alimentos mais naturais, bastante frutas, verduras, né, legumes durante o dia. Isso acaba sendo benéfico para a pessoa em questão de saúde também, não só estético, né? Eu queria voltar sobre a questão dos chás, porque no consultório, no dia a dia, você tem recebido pacientes ou acompanhado, né, de outros nutricionistas, pacientes realmente com esses problemas relacionados a esse abuso de chás, de ervas milagrosas? Como é que é esse cenário? Assim, lá no hospital a gente não tem muito paciente em questão sobre alimentação. Lógico que através da alimentação acaba acontecendo outros tipos de doença, né? Então, como a hipertensão, o diabetes, comer muito açúcar refinado acaba, né, descompensando muito a glicemia. A gente fala que é a dislipidemia, né, gordura no sangue também. Então, em questão do chá em si, a gente não tem muito paciente em questão disso. Mas é uma realidade presente. Sim. Por mais que seja... A gente teve o caso dessa enfermeira lá em São Paulo que acabou morrendo, né, quando ela foi fazer o transplante de fígado, mas
de certa forma, não é um caso isolado. A gente sempre vê algum outro Sim. caso acontecendo disso. É sempre bom reforçar aqui para a gente entender que não existe nada milagroso, né? A gente tem que ter uma rotina, alimentação Exato. saudável, né? Isso é até bom as pessoas verem, né, para ter ciência, né, ter consciência, né. Às vezes reavaliar como que está sendo feito, né, essa alimentação. Foi igual eu falei, muita gente olha dieta na internet. Esse tipo de dieta, a gente fala que é dieta de gaveta, né? Na internet a pessoa procura e vai seguindo. Cada tipo de dieta é individualizada, né? Cada pessoa tem um gasto de energia, ela precisa consumir, então é tudo individualizado. Em questão da idade, ver se a pessoa tem alguma doença, isso acaba sendo diferenciado também. Mas é sempre bom procurar um especialista, ou no caso, um nutricionista, né? Eu vou ter algumas perguntinhas aqui só para ser um pouquinho rápido, para uma interação rápida, Claro. para falar coisas pontuais. Por exemplo, tem uma pessoa que faz jejum intermitente, no caso sem querer, que não acaba não comendo nada de manhã. Isso é prejudicial. Tem que ter um café da manhã ali, né? Não pode já ir com o estômago vazio pro almoço, né? Digamos assim. Sim, exatamente. O jejum intermitente tá bem alta, né, ultimamente. E esse tipo de dieta acaba funcionando para pessoas que já têm um organismo, às vezes até um treinamento também muito específico, só que o recomendável é não fazer mesmo, né? Então sempre estar comendo, né, durante o dia. Tem pessoas que acabam, né, fazendo esse jejum intermitente e praticando atividade física. Isso é muito perigoso. Então sempre se alimentar bem, né, durante o dia. Tem a questão de antes de dormir, né? Qual que é o tempo indicado para fazer a última refeição? Porque para quem tem, por exemplo, problema de refluxo também é uma questão problemática, né? Se você come uma coisa muito pesada e vai logo dormir, fica a questão toda do refluxo ali, te incomoda durante toda a noite. Sim. Existe um período, e também com comidas mais leves, enfim, qual que é a orientação antes da pessoa ir deitar? Se for possível, né, sempre comer, dependendo da rotina da pessoa, se for possível, comer alguma coisa mais leve, né? Talvez uma fruta, até um iogurte, né, com aveia. E o recomendado é sempre de 1 a 2 horas antes de dormir. E não fazer refeições pesadas, né? Lógico que tem dia no final de semana isso acaba acontecendo, né? Mas um dia ou outro assim não tem problema. O problema é ser todos os dias, né? Tem muita gente que comenta também a questão também do açúcar, que muita gente fala que o branquinho é o mal, né? O sal e o açúcar são sempre pontos polêmicos aí, bastante benéficos, maléficos no caso para a saúde. Mas é uma alternativa ao açúcar demerara, né? O açúcar demerara com o refinado tradicional. Existe o stevia também, é isso? A pronúncia? A questão do açúcar mesmo, né? De tentar o adoçante, enfim, de tentar substituir o açúcar. O adoçante, assim, é uma boa opção. Existem alguns adoçantes naturais, como você disse, o stevia é um deles, e as pessoas acabam, às vezes, substituindo o açúcar, né, pelo mais caro, o açúcar demerara, o orgânico, só que o mal da pessoa, ela quer adoçar a mesma quantidade do que o açúcar refinado, que é o açúcar branco. Então ela acaba usando mais quantidade do que o açúcar branco. Isso acaba não adiantando praticamente nada. Eu falo para os pacientes, né, essa questão do sal também, o sal rosa é melhor, é pior, acaba não fazendo muita diferença. Se a pessoa usar a mesma quantidade do sal branco e do açúcar branco, vai aos pouquinhos, né, reduzindo a quantidade. Isso pode ser benéfico para a pessoa. É só em redução da quantidade mesmo. Perfeito. Claro que vão surgindo... Aliás, se eu pudesse, a gente ficaria aqui durante o dia inteiro conversando sobre a questão de alimentação, que rende, né? E rende muita coisa. Mas é importante sempre essa questão da reeducação, de entender
né, o nosso organismo aí ser uma pessoa mais saudável. Aí fica a dica para mim, Rodrigo, né? Vamos ser mais saudáveis para esse ano de 2022. Doutor, muito obrigado. Eu queria agradecer. Eu acho que são explicações muito importantes aqui para a gente poder passar, até como utilidade pública, e principalmente reforçando essa questão dos chás, dessa questão, não acredite em milagres, né? Não existe isso de, você vai emagrecer daqui a 40 dias se você conseguir tomar aqui o chazinho todo. É esforço, é reeducação alimentar, né? Nada vem de graça, né? Então a gente tem que sempre reforçar isso. Então eu queria agradecer pela sua participação aqui e boa sorte aí, bons trabalhos aí durante esse período do ano de 2022 e reforçando para a população essa busca sempre pela alimentação saudável, né? Isso aí, Rodrigo. Estamos às ordens, precisando, agradeço, né, por trazer em questão da alimentação desse assunto, né, tão falado. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês, né, das pessoas que estão assistindo a gente. E a minha dica é sempre procure um nutricionista, sempre. Não tentar fazer essas dietas milagrosas, que isso acaba não funcionando. Então ele vai ser a melhor pessoa para poder ter uma alimentação mais saudável para vocês. Tá bom? Obrigado, viu, Rodrigo? Nós que agradecemos. Conversamos aqui então com o nutricionista do Hospital Vivale de São José dos Campos, Fabrício Rodrigues. Obrigado e até a próxima. Até.